Olá, tudo bem? Como vocês estão? Professor Carlos Evangelista, especialista em direito militar, e nós estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, o famoso RDPM, certo? Na aula passada, nós falávamos sobre as características da permanência disciplinar, certo? Falamos da conversão que pode ocorrer em serviço extraordinário, até cinco conversões do serviço extraordinário, perfeito? Falamos sobre o mínimo de 6 horas de serviço extraordinário e o máximo 8 horas. Falamos também que o serviço extraordinário, ou seja, essa conversão, não pode ocorrer imediatamente após um serviço ordinário, certo? Perfeito? E também falei que deve ser obrigatoriamente esse serviço extraordinário, essa conversão nos dias respectivo em que o militar estaria de folga, né? Senão ficaria fácil no dia de serviço você converter em serviço extraordinário, beleza? Agora falaremos sobre a outra modalidade de sanção disciplinar, que é a detenção. Muito importante também essa diferenciação. Por quê? O examinador, ele vai confundir, colocar características da permanência na detenção e da detenção na permanência. Por que que ele faz isso? Porque ambas são sanções restritivas da liberdade. E por ambas serem sanções restritivas da liberdade, ele tenta fazer essa jogada entre as duas, tá? Aí talvez você me pergunte, mas professor, e o recolhimento disciplinar? Pera aí. O recolhimento disciplinar não é sanção. A gente vai falar qual a natureza jurídica do recolhimento disciplinar. Mas primeiro, antes de começar, senta o dedo no like aí, vai dar vários joinhas, por gentileza, para a gente conseguir propagar esse conteúdo para mais pessoas. E também me siga aí, ó, aqui no Instagram, me siga aqui porque quase diariamente eu posto vídeos, posto conteúdo e com certeza eles serão muito úteis para você que está nessa labuta de vencer e ser aprovado nesse concurso, beleza? Certinho? Já deu aquele joia? Já foi lá no Instagram e começou a seguir o professor aqui? Então tá certo. Sem mais delongas, vem comigo. Olha só. Então, agora a gente vai falar da detenção, certo? Da detenção, que também é uma modalidade de sanção disciplinar. E modalidade esta também restritiva da liberdade, tá bom? Então, olha só, no que consiste a detenção. Olha, a detenção é a retenção do militar do Estado, ó, no âmbito da sua OPM. Peraí, mas a permanência também é sim, a permanência também é. Só que a diferença está aqui, ó. Na detenção, sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade. Vou até colocar em marca-texto, ó. Na detenção é sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade. Por que que essa é a diferença? Porque na permanência disciplinar eu posso participar das atividades, muito pelo contrário, eu devo. Na permanência disciplinar, está lá escrito que o militar deve participar de qualquer atividade interna ou externa da OPM. Ele não está bem especificada nas características. Na permanência, ele não está circunscrito, ó, não está circunscrito à OPM, a um local fechado, podendo fazer esse tipo de serviço, podendo converter. Já na detenção, eu não posso fazer essa conversão. Na detenção, não há que se falar em conversão, não há que se falar em serviço extraordinário. Não, é restrito à circunscrição da OPM, certo? Então, ó, a característica da detenção, que a sua banca vai tentar fazer a jogada para te derrubar.
sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade, beleza? Isso você não pode errar, porque eu tenho certeza que é isso que a sua banca vai tentar te derrubar, mas você não vai cair, certo? Vamos dar continuidade então na detenção. Ainda na detenção, olha que interessante. Nos dias em que o militar do Estado, ó, permanecer detido, olha só, perderá todas as vantagens. Vou até marcar isso daqui. Isso daqui não ocorre na permanência disciplinar, isso não ocorre só na detenção. Perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação. Tempo esse não computado para efeito algum nos termos da legislação vigente. O que está dizendo aqui? Pera aí, professor, vai perder tudo sim. Eu estou dizendo que, de fato, nem para aposentadoria, nem como tempo para aposentadoria vai contar esse dia que você permaneceu detido. Perde não sendo computado para fim algum. Ou seja, você é aposentar dia 5 de dezembro, você puxou um dia de detenção, você vai aposentar dia 6. Você é aposentar dia 5 de dezembro, você puxou 2 dias de detenção, você vai aposentar dia 7. Porque aquele tempo que você esteve detido, ele não será contado para fins algum, nem de ILP, tá? Então é muito ruim, é péssimo o policial puxar uma detenção, tá bom? Beleza? E para quem se aplica? Tanto o profissional como o próprio praça, tá? Então diz aqui, ó, direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação. Quando eu falo decorrente do posto ou graduação, nós sabemos que posto é para oficial e graduação é para a praça. Então, a detenção pode ser aplicada para qualquer um desses dois, tá bom? Dando continuidade, ó, a detenção somente poderá ser aplicada. Olha só, quando a detenção pode ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Então, eu só posso aplicar a detenção na reincidência do cometimento de transgressão grave, se vier na sua prova, que fulano de tal nunca cometeu uma transgressão grave e está respondendo processo disciplinar. E nesse processo disciplinar de cara ele já foi punido com detenção e perguntar se tá ok, você vai colocar não, não tá ok não, tá errado. Por quê? Porque não pode ser aplicada a detenção de cara, porque ela só pode ser aplicada na reincidência de transgressão disciplinar grave, ok? Só na reincidência. Beleza? Dando continuidade ainda na detenção, vem comigo. Olha só, a detenção será aplicada pelo secretário de Segurança Pública, pelo comandante-geral e pelos demais oficiais ocupantes de função própria do posto de coronel. Olha só que interessante. A detenção pode ser aplicada por quem? Pelo secretário de Segurança Pública, pelo comandante-geral e pelos ocupantes, vou até grifar aqui, ó, ocupantes de função própria do posto de coronel, ó, ocupantes de função própria do posto de coronel. Por que que eu falo isso daqui? Porque aqui ele não diz só aplicada por coronéis, ele diz, ó, função própria, função própria. Como assim? Opa, se eu tenho um tenente-coronel interino, tá? Para ser interino tem que ser 10 dias, no mínimo 10 dias. Então, interino na função de coronel, ele poderá aplicar a detenção. É o que diz aqui, ocupantes da função própria de coronel, do posto de coronel. Não está dizendo só o coronel. Ocupantes da função própria de coronel. Então, estes, se for um tenente-coronel que esteja ocupando a função própria do posto de coronel, ele poderá, mas tem que ser interino. Não pode ser menos de, não pode ser não ser interino, tá? Só lá enquanto o coronel não está, ou o coronel ainda não está vaga aquela função no quartel, aí ele vai lá, 2 dias que ele ficou na função, ele poder aplicar. Não, ele não pode. Tem que ser interino. Interino é no mínimo 10 dias, tá bom? Ok?
Dando continuidade, olha só que interessante essa parte. Ao governador do estado compete conhecer desta sanção disciplinar em grau de recurso quando tiver sido aplicada pelo secretário de Segurança Pública. Olha só. Então, ao governador do estado compete conhecer do recurso, da sanção disciplinar em grau de recurso, quando for aplicada pelo secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança aplicou a sanção de detenção, competente para recorrer, competente para conhecer do recurso o governador de São Paulo. Obviamente estamos falando aqui de São Paulo, né? Mas beleza. Vamos lá. Reforma administrativa disciplinar. Próxima modalidade de sanção disciplinar a qual veremos. Reforma administrativa disciplinar, a famosa RAD, que obviamente está com os dias contados, tá bom? Está com os dias contados, porque pela reforma administrativa que terá, não haverá mais essa sanção disciplinar por reforma administrativa, tá bom? E provavelmente isso vai refletir no nosso regulamento disciplinar da Polícia Militar. Então vamos lá para as características, ó, da reforma administrativa disciplinar. Primeira coisa que a gente precisa se atentar quando for estudar, primeira característica sobre a reforma administrativa disciplinar. Será aplicada mediante processo regular. Olha só, isso já muda tudo. Porque o processo regular, ele é aplicado apenas para as sanções, apenas para a aplicação das sanções que são o que exclusória. Então entenda, a reforma administrativa disciplinar, apesar de a pessoa ser aposentada, o que acontece? Ela é exclusória do serviço ativo. Então ela é uma sanção exclusória, sim, exclusória do serviço ativo, porque a pessoa não estará mais no serviço ativo, e sim na inatividade, tá? Então, a reforma administrativa disciplinar, ó, é aplicada mediante processo regular. Aplicada mediante processo regular. Não é através de PD, procedimento disciplinar, certo? Então, olha só, será aplicada mediante processo regular. A quem? A quem ela se aplica? Ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente para com o oficialato. Olha, após sentença passada em julgado no tribunal competente, ressalvado os casos de demissão. Ou seja, para a reforma administrativa disciplinar, eu também tenho, olha só, o conselho, certo? Conselho de justificação. Conselho de justificação lá da Constituição, da Lei 5.836 de 72, certo? Eu também tenho, não é aplicado sem o Conselho de Justificação para oficial. Então, desse mesmo modo, eu também tenho, tá? Instala-se o Conselho de Justificação e lá verifica-se se vai aplicar a demissão ou a reforma administrativa disciplinar. Tá bom? Beleza? Então ela também é aplicada ao oficial, certo? Dando continuidade, olha só. E também se aplica à praça que se tornar incompatível com a função policial militar ou nociva à disciplina e tenha sido julgada passível de reforma. Tá vendo? Então, tanto oficial como a praça podem ser julgados e terem como sanção a reforma administrativa disciplinar, certo? Olha, continuando ainda sobre a reforma administrativa disciplinar, certo? Ó, só um minutinho, deixa eu arrumar aqui o slide para ficar mais fácil da próxima vez. Então vamos lá. Olha, parágrafo único. O militar do Estado que sofrer a reforma administrativa disciplinar,
Olha só a consequência da reforma administrativa disciplinar dessa sanção. Receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço policial militar. O exemplo, o militar tem 20 anos de serviço e teve a sanção de reforma administrativa disciplinar, receberá a remuneração proporcional, ou seja, 20 dias de salário, certo? Então, essa é uma das consequências da reforma administrativa disciplinar. Você vai receber proporcional ao tempo de serviço. Ah, vai ser promovido ao posto imediato? Também não. O posto imediato você também não vai receber, porque uma das consequências do posto imediato é que você conclua todo o seu período de serviço a qual você tem que cumprir, perfeito? Então você não cumpriu. Você vai aposentar antes, certo? Porque é uma sanção. Então você também não galgará o posto imediato e receberá o salário proporcional ao tempo de serviço, certo? Beleza? Da demissão, olha só, vamos agora estudar a outra modalidade de sanção disciplinar, que é a demissão, que também ela é exclusória, só que diferente, olha, diferente da reforma administrativa disciplinar, a demissão e a expulsão, você literalmente sai das fileiras da corporação. Na reforma administrativa disciplinar, não. Você é aposentado compulsoriamente, digamos assim, certo? Porque você vai receber um salário proporcional ao tempo de serviço. Já na demissão ou expulsão, você é retirado das fileiras, você não faz parte mais da corporação, tá? Aí vamos lá ver então as características da demissão, mas olha só, antes de começarmos a falar sobre a demissão, dá um like aqui na aula, vai, ajuda o professor aqui. Nós queremos que esse conteúdo seja propagado para mais pessoas, tá bom? E também, se você ainda não está seguindo, me segue aqui, ó. Me segue aqui no Instagram que diariamente eu tenho postado conteúdo que com certeza servirá e ajudará muito na sua aprovação. Tá certo? Beleza? Então vem comigo, dando continuidade. Da demissão. Olha só, a oficial quando for condenado a pena restritiva da liberdade superior a 2 anos por sentença passada em julgado. Então, olha só, vai ser aplicada a demissão quando o oficial for condenado à pena restritiva de liberdade por tempo superior a 2 anos por sentença passada em julgado. Olha só que interessante. Esse caso aqui é o mesmo que se aplica à praça. Mas entenda, olha só que interessante. Nessa situação, eu preciso para aplicar a demissão que seja instaurado um processo regular, tá bom? Então ele foi condenado. Olha só, o oficial foi condenado a uma pena restritiva de liberdade. Se eu estou falando em pena, eu não estou mais falando em processo regular. Quer dizer, eu não estou falando em processo administrativo, eu estou falando em processo judicial. Foi condenado no processo criminal a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, ou seja, transitou em julgado. Eu posso já demitir de cara oficial? Não, é instaurado o processo regular. E nesse processo regular, eu verifico se há possibilidade de permanência ou não na instituição. E lembrando, olha, o processo regular do oficial, ele é híbrido. Isso é uma garantia constitucional, porque o cargo deles é vitalício. Por que vitalício? Porque eu não posso demiti-lo antes de um processo judicial. É, do tribunal competente para isso. Isso é uma previsão constitucional. Eu tenho uma lei federal, a Lei 5.836 de 72, e uma lei estadual, a 186 de 73, que fala sobre o processo de justificação do oficial. Tá bom? Então, após passado o processo judicial, transitou em julgado, vai ser instaurado, ou já pode estar correndo o processo regular. Depois da fase administrativa, eu também tenho outra fase judicial. Então, nesse caso, o oficial, para ser demitido, ele passa por dois processos judiciais. Um em relação ao próprio crime e outro para saber se ele é incompatível ou não com a função do oficial.
tá bom? Então, essa linha A aqui, que for condenado por pena restritiva superior a 2 anos, mesmo assim eu preciso instaurar o processo regular antes de demitir o oficial. E essa previsão é constitucional, certo? Certo? Então vamos lá. A linha B, a outra possibilidade de demissão do oficial. For condenado, for condenado a pena de perda da função pública, pena de perda da função pública por sentença passada em julgado. Neste caso, olha só que interessante. Neste caso aqui, não precisa ser instaurado o processo regular para oficial, não precisa de CJ. Por quê? Porque isso é uma pena acessória. Já é uma essa perda da função pública é acessória à pena que ele está cumprindo do crime. Um exemplo, um crime de tortura. A depender da situação da organização criminosa, da Lei 12.850, certo? Então, esta modalidade aqui não precisa de processo regular. O oficial não vai passar pelo Conselho de Justificação, porque é uma consequência da pena. Já está lá em alguns crimes essa consequência da perda da função pública. Não dá. Foi apenado por um crime, o exemplo da tortura, a consequência é natural, a consequência já é inata ao próprio tipo penal, tá bom? A perda da função pública. Então não tem compatibilidade, não tem como. E não precisa, por consequência, passar pelo Conselho de Justificação. Beleza? Certo? Dando continuidade. Olha só, ainda sobre o oficial, for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da função policial militar, por sentença passada em julgado no tribunal competente. Essa daqui é o próprio Conselho de Justificação, tá bom? E a praça? Quando é que a praça pode ser demitida? Obviamente tem mais possibilidades, perfeito? Obviamente, o prazo tem mais possibilidade de ser demitido. Ah, e final, olha só, nós veremos que na outra modalidade, a expulsão, ela só serve para os prazos. Então, literalmente, a demissão é a última sanção, quer dizer, disciplinar, em questão de restritiva de liberdade, perdão, restritiva de liberdade não, exclusória, é a última sanção exclusória que o oficial pode ter, certo? Que é a demissão. Ponto. Agora para as praças, vem aqui. A praça, quando? Quando vai ser demitida? For condenada por sentença passada em julgado, a pena restritiva de liberdade por tempo superior a 2 anos. É a mesma lá do oficial. Foi condenado por uma pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, pode ser demitido. Por que eu digo pode? Porque da mesma maneira que na letra A eu preciso de um processo regular para demitir o oficial, aqui eu também preciso de um processo regular para demitir a praça. E essa demissão será através de um processo regular, ou PAD, certo? Ou PAD, para aqueles que têm até 10 anos, para aqueles que têm 10 anos perdão, até 10 anos de serviço, certo? E tem que ser praça estável, né? Mais de 3 anos, certo? Então, até 10 anos de serviço e CD, Conselho de Disciplina, para as praças com mais de 10 anos de serviço, 10 anos ou mais, certo? Então, neste caso da linha A, eu também preciso de um processo regular. A linha B, ó, for condenada por sentença passada em julgado, a pena da perda da função pública. Olha só, mais uma situação em que há a perda da função pública pelo próprio tipo penal. Então, assim como é oficial, lá na tortura que eu disse, na lei de organização criminosa, eu não preciso, nesse caso, de instauração de processo regular. Por quê? Porque a sanção da perda da função pública já está junto com a pena, já está junto. A pena da função pública é uma consequência daquele tipo penal, da condenação. Neste caso também, eu não preciso de instauração de processo regular para demitir o praça nessa linha B, tá bom? Certo?
Olha só. A linha C é quando a praça praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função policial militar, comprovado mediante processo regular. Então, isso daqui é o próprio processo regular, certo? Lembrando para as praças PAD e CD, certo? Mas daqui para as praças que já são estáveis, porque se não for, e se não tiver estabilidade, é o processo administrativo exoneratório, certo? De com menos de 3 anos, o praça da Polícia Militar. Perfeito? Lembrando agora a alternativa D, letra D, perdão, a linha D, cometer transgressão disciplinar grave. Ó, essa é muito importante. Estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternativos no mau comportamento, apurado mediante processo regular. Então entenda, não é que ele está no mau comportamento por 2 anos consecutivos ou 4 anos alternativo que eu vou instaurar, que eu vou demiti-lo. Não. Se ele cometer transgressão grave nessas situações. Observe, a linha D ela é bem clara. Cometer transgressão disciplinar grave. Tem que ser grave ainda a transgressão disciplinar. Estando há mais de 2 anos consecutivos, ou então, estando, perdão, estando há mais de 2 anos consecutivos, ou 4 anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular, certo? Certo? Continuando ainda na demissão, olha só, a praça, quando houver cumprido pena, consequentemente de crime de deserção, olha só, cumpriu pena de deserção, vai ser instalado o processo regular para a praça. Cumpriu pena de deserção. Outra situação, considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido submetida a exame de saúde, for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar. Então imagina a situação que a praça da Polícia Militar, ela é capturada, certo? Ela foi capturada após pela deserção, após ser submetida a exame, foi julgada incapaz para o serviço policial militar. Aí a pessoa vai falar assim: ah, se ela foi julgada incapaz para o serviço policial militar no exame médico, ela vai ser aposentada. Não, não. Ela vai ser demitida. Olha só que interessante isso daqui. Isso é o que previu o RDPM, tá? Tá previsto no RDPM. Se judicialmente a pessoa vai recorrer em relação a isso, obviamente vai. Mas o que nós precisamos aqui nos atentar é não aquilo que o judiciário faz, não aquilo que a sua defesa judicial pode fazer, mas sim o que está no RDPM. A sua banca não quer saber dessa questão. Como eu disse no começo das aulas, em relação à legislação da polícia, da PM, não tem jurisprudência. É o que está na lei, é Ctrl+C e Ctrl+V. Lembra quando eu disse isso? E é isso que a sua banca vai querer saber de você. Então, no caso de captura de praça desertora, julgada incapaz para o serviço policial militar por exame, em exame médico, ela é demitida, tá bom? Aí tem uma observação aqui. O oficial demitido perderá o posto e a patente, olha só, e a praça a graduação. Então, essa é uma consequência lógica da condenação da demissão. O oficial perde o posto e a patente, e a praça a graduação. Vamos lá para a próxima modalidade. Eu vou terminar, vou parar aqui então. Vou parar por aqui para não ficar muito longa a nossa aula, que nós estamos em quase 30 minutos de aula. Na próxima aula, então, daremos continuidade à próxima modalidade. Ó, deixa eu mudar aqui. Na próxima aula daremos continuidade à próxima modalidade da sanção disciplinar. Mas antes de mudar, de ir para a próxima aula, dá um like aí, me segue nas redes sociais. Isso vai ser muito bom para você, porque quase diariamente eu posto muito conteúdos e com certeza eles serão de muita valia para você. Meus amigos e minhas amigas, até mais e um forte abraço.